Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem acessar forças que transcendem o entendimento comum? O que faria você acreditar que há algo oculto dentro de você? Algo que foi enterrado por milênios, aguardando o momento certo para ser revelado. E se eu te dissesse que há um poder em você que, se despertado, mudaria sua vida para sempre, em um espaço de tempo que nem sua mente pode conceber? O que aconteceria se tudo que você conhece fosse só a superfície de algo muito maior e mais profundo? O que restaria, então, para ser descoberto, e como você reagiria ao se deparar com essa verdade? Todd Jehuti, o mestre dos mistérios, disse: o verdadeiro poder está escondido nas profundezas de sua alma, e apenas aqueles que são corajosos o suficiente para enfrentar o desconhecido podem tocar seu verdadeiro potencial. Mas o que significa realmente enfrentar o desconhecido? E por que a maioria das pessoas se contenta em viver apenas uma sombra do que poderia ser? Existe algo maior que você tem ignorado, uma força invisível que você foi condicionado a não ver. E agora está ao alcance de quem se atrever a olhar além das ilusões da vida cotidiana. Você está preparado para encarar o enigma que habita dentro de você? Imagine por um momento, e se o seu destino não fosse apenas um produto de suas escolhas passadas, mas sim uma força em constante expansão que se altera a cada segundo que você ignora seu verdadeiro poder? Cada momento em que você duvida de sua capacidade de transformação, você está deixando para trás a chance de se conectar com o poder que já está dentro de você, esperando ser despertado. O desafio que Todd Jehuti nos apresenta não é sobre encontrar algo novo. Não, é sobre relembrar o que sempre esteve ali, apenas à espera de ser reconhecido. Mas você está disposto a arriscar tudo para ter esse poder nas suas mãos? Cada um de nós possui 50 energias ocultas, forças poderosas que, se acionadas corretamente, têm o poder de remodelar a realidade como a conhecemos. E em apenas 24 horas, você pode ter acesso a esses poderes. Mas a pergunta é: você é capaz de despertar algo tão profundo dentro de si mesmo, sem perder o controle? Existe um preço a pagar por essa revelação. E a verdadeira questão é: você está disposto a pagar esse preço? O tempo está passando, e o que você fará com essas descobertas será o que definirá a sua jornada. Agora, antes que você decida seguir em frente, pare por um momento e ouça sua intuição. Sente essa sensação de que algo se aproxima? É a verdade que você sempre soube, mas nunca quis admitir. Todd Jehuti está chamando, e a escolha é sua. Continuar vivendo como está ou dar o primeiro passo em direção ao abismo, que, ao ser atravessado, revelará o seu verdadeiro eu. Não há mais volta. O que você escolher agora determinará tudo o que vem depois. Quando você olha para o espelho, o que vê é o reflexo da pessoa que você acredita ser, ou há algo mais atrás desses olhos, algo esperando para ser despertado? Você já parou para questionar se existe mais em você do que as histórias que a sua mente conta todos os dias? Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que seus limites são intransponíveis, que seu destino é predeterminado, mas e se tudo isso for apenas uma construção, uma máscara que você veste todos os dias, sem saber como retirá-la? Essa verdade não revelada está dentro de você, implorando para ser descoberta, mas será que você tem coragem de olhar para ela? Cada momento que passa, a vida tece um fio invisível entre quem você pensa que é e quem você realmente pode se tornar. Existe um abismo entre esses dois pontos, e você está à beira. Você pode sentir isso. É como se o universo estivesse te observando, aguardando sua decisão. O que você fará? O que te impede de ir além? Medo? Insegurança? Ou será que você tem mais medo de descobrir algo sobre si mesmo que nunca imaginou ser possível?
Essa é a grande pergunta. E enquanto você procura por respostas, a chave para os seus 50 poderes ocultos já está ali, bem diante de você, esperando para ser tocada. Mas o que acontece quando você encara a profundidade de sua própria alma e encontra algo que desafia tudo que você conhece sobre o mundo? O medo começa a se tornar familiar, quase uma presença que não pode ser ignorada. Ele sussurra que você não está pronto, que você não merece, que isso não é para você. Mas quem é esse medo, senão uma ilusão? Quem o criou? A verdade é que você está a apenas um passo de uma transformação que pode mexer com a essência do que você acredita ser. Está disposto a dar esse passo? Por dentro, você sente uma pressão crescente, como se algo estivesse se preparando para emergir. É o seu poder aguardando para ser revelado. Mas é uma energia tão intensa, tão pura, que você sabe que não pode ser despertada sem consequências. As leis universais são claras. Com grande poder vem uma grande responsabilidade. Então, o que você fará com essa força? Sucumbirá ao medo ou permitirá que ele o conduza à sua própria verdade? Imagine agora que esse poder oculto já existe dentro de você, como uma chama incandescente, esperando para se acender. Você já sentiu algo semelhante? A expectativa, o desejo, a sensação de que há algo mais esperando para acontecer? A chama está dentro de você e ela não está esperando que você a encontre. Ela já está acesa, esperando apenas que você se entregue ao desconhecido. A verdadeira questão não é se você tem esse poder, mas sim o que você fará com ele e, mais importante ainda, quem você será depois que isso acontecer. Ao caminhar pelo desconhecido, você percebe que não há mapa, não há guia que o leve diretamente até a verdade que você busca. O caminho é tortuoso, cheio de desvios e obstáculos. Mas isso não te assusta, não é mesmo? Porque, no fundo, você sabe que é apenas através do caos que o verdadeiro poder é forjado. O universo nunca foi linear, e você, como uma extensão dele, também não é. Seu poder está em sua capacidade de aceitar o caos, de abraçar a incerteza como uma força criativa. Quando você parar de tentar controlar tudo, começará a ver a beleza da transformação acontecer diante dos seus olhos. Mas como saber por onde começar? Como acessar o que está guardado nas profundezas da sua alma? Essa não é uma jornada fácil. Não há atalhos. E o preço para acessar esses 50 poderes ocultos não é barato. Você terá que enfrentar suas próprias sombras, lidar com as verdades desconfortáveis que você tem evitado. Cada passo para frente será acompanhado por uma onda de resistência interna. Sua mente lhe dirá que você está indo longe demais, que você está cruzando uma linha invisível. Mas essa linha é apenas uma construção. E você, só você, pode decidir se vai continuar ou recuar. Você começa a perceber que a resistência externa que você sente é um reflexo do que acontece dentro de você. Tudo que você teme, tudo que te bloqueia, está apenas esperando para ser desfeito. Cada pedaço de medo é uma oportunidade de expansão. Cada insegurança é uma porta que você deve atravessar. E a cada passo, a cada nova descoberta, o poder vai se tornando mais tangível, mais presente, como se você estivesse finalmente alcançando o que sempre esteve ali, escondido por trás de todas as camadas de condicionamentos e crenças limitantes. Esse poder não é algo que você deve procurar, pois ele não está fora de você. Ele sempre esteve dentro, esperando para ser reconhecido. O que você está fazendo agora é apenas um reconhecimento daquilo que já faz parte de quem você é. Essa jornada, portanto, não é sobre se tornar algo novo, mas sobre voltar ao que sempre foi seu. O desafio é simples. Você está pronto para encarar a verdade sobre quem você realmente é, sem as máscaras, sem os filtros? O que vai acontecer quando você olhar para si mesmo e se ver pela primeira vez, sem as mentiras que você contou a si mesmo durante todos esses anos? E no fundo, você já sabe a resposta, não é? O poder sempre esteve com você, esperando pelo momento certo. Agora é a hora. Não há mais retorno. O único caminho é para frente. E o que você encontrará nessa jornada talvez seja muito maior do que você jamais imaginou. Você tem o que é preciso para atravessar esse portal.
está pronto para se tornar a versão mais pura de si mesmo, o universo está esperando por sua resposta. A cada passo que você dá, algo dentro de você começa a mudar. Não é apenas o ambiente ao seu redor que se transforma, mas algo muito mais profundo. Você começa a sentir que a sua visão do mundo, do próprio eu, das relações e das possibilidades está se diluindo, como se o véu que obscurecia sua percepção estivesse se levantando lentamente. Nesse momento, você pode até hesitar. O que acontece quando você se depara com a verdade nua e crua? E se, ao ver o que está escondido no mais íntimo de sua alma, você encontrar algo que nunca imaginou ser possível? Algo que pode lhe dar a sensação de que você nunca mais será o mesmo. Talvez você sinta uma dor súbita no peito, um desconforto incômodo ao perceber que por tanto tempo você viveu apenas à margem do que realmente é. Aquilo que você pensa ser normal, que você acredita ser você, não passa de uma prisão invisível que você mesmo construiu. E agora, o que você fará com essa percepção? A dor de perceber o quanto está limitado, o quanto foi condicionado a acreditar em um mundo que não existe. Como você reage ao enxergar pela primeira vez a ilusão que o aprisiona? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo aterradora. Você deve romper com tudo o que foi estabelecido. A ruptura é necessária. A transformação é inevitável. Para avançar, você deve rasgar o que está velho, o que já não te serve mais. Nesse exato momento, algo está se movendo em você. Você já pode sentir? Está ali a sensação de que um novo poder está prestes a ser liberado. Mas ao mesmo tempo, surge a pergunta, a dúvida cruel. Você está preparado para suportar o peso desse poder? Está preparado para carregar a responsabilidade de ser quem você realmente é, sem medo, sem hesitações? O poder que você busca não é algo que você possa controlar da maneira que imagina. Ele é uma força que transcende o entendimento humano. E é exatamente por isso que, quando você o encontra, algo dentro de você entra em colapso. Seu antigo eu precisa morrer para que o novo possa nascer. Mas não se engane, o fato de estar agora no caminho não significa que você já tenha chegado ao fim. Cada passo que você dá, cada centímetro que avança, você se depara com uma nova camada do seu ser, uma nova oportunidade de encarar o desconhecido, de explorar o que há além daquilo que você acreditava ser possível. E isso, por si só, pode ser uma experiência aterradora. Você não sabe o que virá, mas sabe que está se aproximando do ponto onde não há mais volta. Esse é o ponto de transição, onde o que você era não pode mais coexistir com o que você se tornará. E ao chegar nesse ponto, o medo se torna a sua maior lição, sua maior chave. Você sabia que o medo não existe para te paralisar? Não. O medo existe para lhe mostrar o caminho. Ele está ali, constantemente desafiando suas crenças, suas limitações, suas ideias preconcebidas sobre o que é possível e o que não é. O medo é apenas o reflexo do que você ainda não compreende sobre si mesmo. Ele é o guardião da porta que você precisa atravessar para alcançar a liberdade. E se você se deixar paralisar por ele, perderá a chance de descobrir o que está além dessa porta. Mas, se você escolher enfrentá-lo, se você tiver a coragem de seguir em frente, você será recompensado com algo que não pode ser descrito em palavras. O poder que se encontra além do medo é imensurável. Ele não tem nome, não tem limites. É a força pura que molda a realidade. E esse poder já está em você. Está apenas esperando ser reclamado. Agora imagine por um momento você, finalmente, sem as correntes da dúvida, sem as amarras do medo, acessando a força interior que sempre foi sua. Como seria viver com essa consciência? Como seria experienciar o mundo sabendo que você possui a capacidade de mudar tudo à sua volta?
que você é a fonte de seu próprio poder? Pode ser que essa ideia soe assustadora, mas também é ela que traz consigo a maior liberdade que você pode experimentar. A liberdade de ser quem você verdadeiramente é. A liberdade de ser ilimitado. Mas para chegar a esse ponto, você deve fazer uma escolha radical. Você deve deixar para trás tudo o que foi condicionado, tudo o que foi ensinado a você. E você deve avançar sem reservas, sem medo do que perderá, porque o que está à sua espera no outro lado é infinitamente mais grandioso do que qualquer coisa que você tenha conhecido. O poder que você busca está dentro de você, esperando para ser liberado. Ele não está em algo que você possa encontrar fora de si. Ele está em você, como uma chama prestes a consumir todas as incertezas, as limitações e os medos que ainda restam. O que você decidir fazer agora definirá não apenas o seu futuro, mas a sua verdadeira natureza. Bloco 4. O encontro com a sombra. Você se lembra da última vez que olhou para dentro de si e viu a sua sombra? Não aquela sombra que você tenta esconder dos outros, mas aquela que você tenta esconder de si mesmo. Ela está lá. Não importa quantas camadas você coloque sobre ela, não importa quantos pretextos você crie, a sombra, no fundo, é quem você realmente é. E até que você a enfrente de frente, até que você a reconheça como uma parte essencial de sua essência, o poder que você busca nunca será totalmente acessado. A sombra é o reflexo do que você não quer ver, do que você teme em si mesmo. Ela é a parte de você que foi rejeitada, ignorada, abafada por toda uma vida de condicionamentos. Mas você sabia que a sombra é também a chave para o despertar? Ela carrega dentro de si todo o poder que você procura, mas só será libertada quando você tiver coragem de abraçar o que ela realmente representa. E quando você olhar para a sua sombra, não com repulsa, mas com compaixão, quando você aceitar cada parte dela como uma extensão de quem você realmente é, você verá que essa força não é mais algo que você teme, mas algo que você pode controlar. Não se engane, esse processo não é fácil. Olhar para dentro de si e ver tudo o que você tem escondido, tudo o que você tem reprimido, não é algo que você faz sem um tremor interno, sem um calafrio na espinha. Mas é exatamente aí, no momento em que você encara suas próprias sombras, que o poder real se revela. E ao fazer isso, você começa a entender que tudo o que você tem medo de enfrentar é a chave para libertar o que está adormecido dentro de você. Você já teve essa sensação de estar à beira de algo grandioso, mas ter medo de dar o passo? Isso é a sombra, e ela só vai crescer em tamanho e poder até que você a enfrente diretamente. O que você está buscando fora de si, tudo aquilo que você acredita que precisa para ser completo, na verdade, já está dentro de você. A verdadeira jornada não é encontrar algo novo, mas redescobrir o que sempre esteve ali, à sua disposição. Ao aceitar a sua sombra, você aceita a sua totalidade. E ao fazer isso, você começa a acessar uma força que transcende qualquer explicação lógica. O que você chamaria de impossível se tornaria apenas mais uma possibilidade ao alcance de suas mãos. Não há mais desculpas, não há mais justificativas. O poder está aqui, agora, esperando para ser liberado. Então, o que você fará com isso? Você continuará escondendo a sua sombra ou vai enfrentá-la e descobrir o que ela tem a te oferecer? O seu futuro, o seu poder e a sua verdadeira essência estão à espera dessa escolha. E agora você já sabe que não há mais volta. Bloco 5. O início da transformação. Você já percebeu que, enquanto mais você conhece sobre si mesmo, mais difícil parece ser ignorar a verdade? Há um ponto em que os véus caem, onde as ilusões desaparecem, e você se vê diante da maior revelação de todas. Você é muito mais do que pensa ser. Ao acessar seus 50 poderes ocultos, você não está apenas se tornando mais forte, mais capaz. Você está se tornando a versão mais autêntica de si mesmo. A pessoa que você era sempre destinado a ser. Não existe magia, não existe truque. O que você está experimentando é o despertar da sua própria essência, algo que sempre esteve adormecido, esperando o momento certo para ser chamado à vida.
e o momento é agora. Cada segundo que passa é uma oportunidade de explorar ainda mais esses poderes, de se aprofundar nas camadas mais densas da sua alma. A transformação está acontecendo não porque você a buscou, mas porque você permitiu que ela surgisse. E isso é só o começo. Agora, ao olhar para frente, você já percebe a diferença. O que você pensava ser impossível, o que te limitava, já não existe mais. Você está se tornando o criador do seu próprio destino. O poder que você tem agora é imensurável e com ele vem a responsabilidade de moldar a sua realidade. E assim, o ciclo começa, um ciclo de contínuo despertar, onde você se torna cada vez mais consciente do que é capaz, até que não haja mais limites para o que você pode alcançar. Há um instante peculiar em que a consciência humana encontra o seu limite, não aquele limite imposto pela sociedade, pela cultura ou pela educação, mas o limite profundo que habita sua alma. É o ponto em que você deve olhar para dentro de si e decidir: eu sou mais do que isso. Esse momento é o alicerce de sua verdadeira transformação. Você já o sentiu? O peso de todas as escolhas que fez até aqui, todas as expectativas que carregou, começando a pesar de forma insuportável. É nesse exato momento que o divino interior começa a se fazer presente. O que você chamou de poderes ocultos está, na verdade, conectado com algo muito mais vasto, com algo que transcende a experiência humana. E você sabia disso o tempo todo. Cada um de nós possui uma energia cósmica, uma essência imortal que está entrelaçada com o próprio universo. O que Thoth Jerhuti nos ensina é que esse poder não está fora de nós. Ele está dentro, aguardando a permissão do nosso próprio ser para ser despertado. Mas essa permissão não é dada sem uma luta interna. Em cada ser humano existe um campo de batalha entre o que é conhecido e o que é desconhecido, entre o ego que se defende e a alma que deseja se expandir. Você pode sentir essa luta dentro de você agora, não pode? Aquela voz que sussurra na sua mente, dizendo-lhe que talvez isso seja demais, que você não é capaz, que esse despertar é só uma ilusão. Mas e se essa voz for apenas a última resistência antes da verdadeira transformação? O poder que você possui não é algo que pode ser moldado, controlado ou manipulado como um objeto. Ele não é um recurso que você pega para si. Esse poder é parte de sua essência mais profunda, uma parte da alma que se conecta com o eterno, com a fonte do universo. E é exatamente essa conexão que, quando despertada, traz à tona os 50 poderes ocultos que você carrega. Esses poderes não são habilidades especiais ou dons sobrenaturais que você pode controlar. Eles são a manifestação pura de sua verdadeira essência, do que você sempre foi, mas que foi esquecido durante as várias camadas de condicionamento social e pessoal. Porém, para acessá-los, você deve romper com tudo que já aprendeu, com tudo que te limitaram a acreditar. Cada uma dessas camadas de crenças, de padrões e de medos que você construiu ao longo da vida deve ser derrubada. E é essa desconstrução que é a verdadeira dor do despertar. Quando você começa a se aproximar do seu verdadeiro eu, começa a perceber que, ao contrário do que lhe ensinaram, você não precisa provar nada a ninguém. Não há ninguém que possa definir o seu valor. Não há ninguém que possa determinar o que você é capaz de fazer. O universo inteiro está esperando para ser moldado pela sua energia. Mas você deve ser corajoso o suficiente para se entregar a isso, para permitir que a verdadeira força seja liberada. À medida que você se aproxima desse ponto, o que antes parecia um simples desejo começa a se transformar em uma necessidade incontrolável. Você sente que algo está prestes a mudar de forma irreversível dentro de você. As camadas da realidade que você acreditava serem sólidas começam a se desfazer diante dos seus olhos, e você é forçado a confrontar a verdade de que, até aquele momento,
você não tem vivido. Você tem existido, mas não tem vivido no seu pleno potencial. O que te impede de viver de verdade? O que é necessário para que você finalmente libere o poder que está escondido em você? E se eu te dissesse que a única coisa que te impede é sua própria resistência em deixar ir tudo aquilo que já não te serve mais? Não há um momento mais revelador do que esse. O momento em que você percebe que o único verdadeiro limite que existe é aquele que você criou em sua mente. E é nesse exato momento que, ao enfrentar o maior dos medos, você começa a se libertar dele. Você começa a reconhecer que não há mais desculpas, que o poder sempre esteve dentro de você. Agora, você está começando a perceber que a jornada não é mais sobre adquirir, mas sobre reconhecer, acessar e liberar aquilo que já estava lá. E essa é a verdadeira essência do despertar. Não adicionar, mas revelar. Agora, você pode estar se perguntando, e o que acontece depois disso? O que acontece quando você acessa esse poder, quando você finalmente quebra as correntes do medo e da dúvida? O que você verá, o que você experimentará, será algo que transcende qualquer explicação lógica. Quando você entrar em contato com a sua verdadeira essência, com a sua fonte divina, você perceberá que tudo o que você pensava saber sobre o mundo, sobre a vida e sobre si mesmo é apenas uma pequena fração do que realmente é. A realidade, como você a conhece, começará a se desintegrar diante de seus olhos. E nesse momento, você perceberá que não precisa mais procurar por respostas, porque tudo já foi revelado. E você, finalmente, se tornará aquilo que sempre foi, uma extensão do divino, um ser ilimitado e eterno. Bloco 7. O portal da mudança. Cada vez mais, você sente o peso da verdade em seu coração. Cada célula do seu corpo está respondendo, como se estivesse aguardando esse momento há milênios. Você já sentiu isso? A sensação de que, ao se conectar com essa energia, você não está apenas mudando sua vida, mas alterando todo o fluxo da realidade ao seu redor. Isso não é uma alegoria, nem uma fantasia. É a verdade pura, esperando para ser reconhecida. Mas o mais surpreendente de tudo é que você já sabia disso, de algum modo, antes de tudo isso acontecer. Você já sabia que o poder estava em você, que você era capaz de moldar sua realidade, mas o medo e as limitações criadas por sua mente começaram a obscurecer essa verdade. Agora, o que você escolhe fazer com esse poder? Não se engane, ele não está apenas ao seu alcance, ele é você. Cada pensamento, cada emoção, cada ação que você toma é uma manifestação desse poder oculto. Não existe separação entre você e a força que você está prestes a liberar. Você é a própria fonte dessa energia. Cada movimento, cada respiração, carrega com ela a essência do universo. E a verdade é que você sempre teve essa capacidade. A única diferença agora é que você está começando a entender como acessá-la. Mas para isso, você deve confiar. Não há mais espaço para dúvidas, para perguntas incessantes sobre o que é real ou não. Você deve seguir em frente com fé, com a confiança inabalável de que este é o seu destino. E ao fazer isso, algo maravilhoso acontece. O universo começa a trabalhar a seu favor. Ele começa a alinhar todas as circunstâncias, todas as energias, para garantir que você viva a vida para a qual foi destinado. E o mais impressionante de tudo é que você não precisa mais lutar por isso. O poder não é algo que você deve buscar. Ele é algo que você deve liberar. E quando você o fizer, o que você encontrará será a transformação definitiva de sua realidade. Nesse momento, você não está mais simplesmente reagindo ao que acontece ao seu redor. Você está criando a realidade. O que você quer, o que você deseja, começa a se materializar diante de seus olhos. As limitações que antes pareciam intransponíveis se dissolvem. E você percebe que finalmente está livre para ser quem você nasceu para ser. O poder que você tem é ilimitado. E agora você começa a compreender isso de forma profunda, visceral. A chave para tudo isso foi apenas o reconhecimento de que o poder sempre esteve dentro de você. E ao reconhecer isso, você começa a se tornar uma força incontrolável. Bloco 8. A conquista da verdade interior.
A jornada está chegando a seu clímax. O que você procurava fora de si agora está diante de você, mas você percebe que não há mais necessidade de buscar. O que você sempre procurou sempre esteve dentro de você, esperando ser reconhecido. Você finalmente entende a profundidade dessa verdade. E ao compreender isso, um novo ciclo começa. Um ciclo de criação, de expansão, de liberdade. E é nesse momento que o despertar se completa. Você não é mais o ser limitado que era antes. Você é agora um canal vivo do poder universal, um mestre da sua própria realidade. Agora, o que você fará com isso? Você continuará a viver na ilusão de limitação ou vai abraçar seu verdadeiro poder e criar a vida que sempre foi destinada a você? O tempo de escolha é agora. O caminho à sua frente está aberto. E o poder que você possui não é algo que você deve temer, mas algo que você deve celebrar. Pois agora você entende que a verdadeira liberdade vem do reconhecimento do poder que sempre esteve dentro de você. E ao fazer isso, você finalmente se torna aquilo que sempre soube que poderia ser. Um ser ilimitado, eterno, que não está sujeito ao tempo ou ao espaço, mas que molda a realidade de acordo com sua própria essência. E agora, você começa a entender o que significa ser verdadeiramente livre. Não há mais limitações, não há mais medos, apenas a vastidão infinita de possibilidades que você agora pode acessar a qualquer momento. O que você escolher fazer com essa liberdade agora será a resposta que definirá o resto de sua existência. O universo está em suas mãos, esperando para ser moldado pela sua energia. O poder é seu e sempre foi. Agora, com cada passo dado, a sensação se intensifica. A dúvida que você sentia no início já não existe mais, mas ela se transformou em algo muito mais profundo, a urgência. O que você está prestes a descobrir, o que você está prestes a liberar, não pode ser ignorado. Algo dentro de você grita para que você continue, para que não pare agora. Você está diante de algo que muda tudo. Não é apenas uma simples revelação, é a chave para o seu verdadeiro poder. A verdade está tão próxima que você pode senti-la como uma chama em seu peito. Cada palavra que você ouve agora, cada pedaço de conhecimento que entra em sua mente é uma peça essencial do quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. E ao fazer isso, você começa a entender algo assustador. O poder nunca esteve fora de você, nunca esteve distante. Ele sempre foi você. Mas esse despertar, esse entendimento que você começa a acessar, não vem sem uma consequência. Quando você finalmente abre os olhos para a realidade, quando o véu é removido, você percebe o que estava realmente escondido. A jornada de autoconhecimento nunca é tranquila, nunca é suave. Há um preço a ser pago. E o que você verá quando finalmente compreender o que está diante de você é mais profundo, mais perturbador, mais transformador do que você jamais imaginou ser possível. Não se engane, o que está à sua frente não é uma verdade confortável. Não é algo que você pode engolir facilmente e seguir em frente. Não, isso exige uma mudança radical, uma transformação tão profunda que sua vida jamais será a mesma. Você sabia que, ao começar a se tornar consciente do seu verdadeiro poder, você também começa a se deparar com as sombras mais densas de si mesmo? É impossível acessar esse poder sem confrontar aquilo que você tem evitado por toda a vida. As partes de si que você não quer olhar, os medos que estão enraizados em sua alma, começam a aparecer como espectros. E, se você deseja continuar nessa jornada, se deseja acessar aquilo que Thoth Jerut nos ensina, você precisa ter coragem. Coragem de olhar para dentro, de encarar seus próprios demônios e dizer: eu não tenho mais medo de você, eu te enfrento e agora você vai me servir. Porque a verdadeira chave para liberar os 50 poderes ocultos está em se permitir ser completo, sem negar nenhuma parte de si mesmo, nem as luzes, nem as sombras.
Você já sentiu de maneira intensa aquele arrepio no corpo, aquela sensação de que está à beira de algo grande, mas também assombroso? Isso é o que acontece quando você começa a perceber que a jornada não é sobre se tornar mais, mas sobre se lembrar do que já foi. O que você está realmente buscando não é algo fora de você, não é uma entidade, não é um ser superior, não. O que você está buscando é algo que já existe dentro de você. E a pergunta que se coloca diante de você agora é: você tem coragem de acessar essa verdade? Essa verdade é uma bomba relógio emocional, um processo tão profundo que, ao ser desencadeado, não pode mais ser interrompido. A verdadeira pergunta não é mais sobre o poder que você pode acessar, mas sobre o que você fará com ele quando ele for despertado. Porque acredite, uma vez que você destrua as ilusões sobre quem você pensa que é, uma vez que você acorde para a verdade que sempre esteve em seu interior, nada será o mesmo. O que você fará com o seu próprio poder? O que você criará quando perceber que não há mais limites? A resposta a essas perguntas definirá não apenas o seu futuro, mas todo o seu destino. E uma vez que você tome consciência disso, você nunca mais será a mesma pessoa. O que você precisa entender é que até agora você tem sido a única coisa que tem te impedido de acessar esse poder. Você tem sido o próprio bloqueio. E ao admitir isso, algo dentro de você começa a se desintegrar. A sensação de que algo está se quebrando em seu interior, a estrutura que você construiu por toda a sua vida, começa a se dissolver, como se um peso imenso estivesse sendo tirado de seus ombros. Essa quebra não é uma perda. Pelo contrário, é uma libertação. Ao se libertar dessa estrutura rígida de pensamento e medo, você começa a perceber que sua verdadeira essência é infinita, ilimitada, poderosa de uma forma que você nunca imaginou. Agora, a única coisa que resta é fazer a escolha final: seguir em frente ou continuar a viver na ilusão de que você não pode ser tudo o que sempre sonhou ser. Mas aqui está o ponto crucial. Ao fazer essa escolha, você não está apenas mudando o curso da sua própria vida. Não. Você está mudando tudo o que está ao seu redor. Ao despertar para o seu verdadeiro eu, ao liberar os 50 poderes ocultos, você começa a perceber que está também criando uma nova realidade. Você está moldando um novo mundo. O poder está em suas mãos, mas ao contrário do que você pode imaginar, ele não vem com controle, ele vem com responsabilidade. A responsabilidade de criar, de viver com consciência, de reconhecer que você é, de fato, o criador do seu destino. E ao fazer isso, o mundo ao seu redor começa a se moldar de acordo com o que você decide ser. Agora, ao olhar para dentro e reconhecer a verdade que estava sempre ali, você sente um poder indescritível pulsando em seu peito. Não é o tipo de poder que você pode ver ou tocar, mas é um poder que ressoa em cada célula do seu corpo. Ele é a força vital que permeia tudo ao seu redor. E neste momento, você sabe que está diante de algo que não pode mais ser ignorado. O universo está ao seu favor. Tudo conspira para que você acesse essa força. E ao fazer isso, algo incrível acontece. Você não só se torna consciente do seu poder, mas também começa a entender que você sempre foi esse poder. A ilusão que você construiu sobre si mesmo é o que estava te limitando. O poder é seu, o universo é seu, e você é parte desse vasto e infinito todo. Não há mais limites para você. Você não é mais um espectador da vida, mas o criador de sua própria existência. Quando você reconhece que a chave para o poder sempre esteve em suas mãos, tudo se torna claro. A transformação já aconteceu. Você agora está em sintonia com o fluxo universal, acessando a verdade que sempre esteve ali, esperando para ser revelada. O que você fará com isso agora? O mundo está ao seu alcance e você é a força que pode moldá-lo de acordo com sua vontade. O caminho pelo qual você percorreu até aqui não é simples.
Ele é repleto de portas fechadas, caminhos tortuosos e labirintos de incertezas. Mas agora, à medida que as sombras se dissipam e você se vê em plena luz, algo ressurge. Não é o final, mas o despertar para uma verdade muito maior. Você já olhou dentro de si e se viu, não como um ser pequeno e limitado, mas como uma vastidão de possibilidades, como um portal para algo que sempre esteve lá, esperando. O poder que você buscou, o poder que sempre foi seu, agora se revela, e com ele vem a transformação. A verdade, tão profunda quanto o próprio universo, está em cada uma das suas células. O que você pensava ser sua realidade é apenas uma fração do que você é. Você sempre soube, no fundo, que não se tratava de se tornar algo novo, mas de reconhecer aquilo que sempre foi. Agora, tudo que parecia um fardo se torna uma liberação. E o que você sentiu ao longo dessa jornada, cada dor, cada momento de desconforto, cada medo, são as sementes que fertilizam sua verdadeira essência. Você não está mais aprisionado em quem pensava ser. Você é uma expressão ilimitada do cosmos e sua jornada de descoberta é uma constante expansão. Lembre-se, quando você olha para trás, tudo o que parece ter sido perdido, tudo o que parecia ter sido um erro ou um desvio, agora se alinha perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça cósmico. O que você experimentou, o que você sentiu, agora forma a base de quem você se tornará. Não é um fim, mas um começo, e cada passo que você der daqui para frente será o reflexo dessa transformação interna. Você pode não ver todas as mudanças ainda, mas elas estão acontecendo. O despertar é um processo que vai reverberar nas próximas horas, nas próximas semanas, nos próximos meses. E tudo o que você precisa fazer agora é confiar. Confiar no que você se tornou. Em sua jornada, a consciência foi o maior presente que você poderia ter dado a si mesmo. Não foi sobre alcançar algo fora de você, mas sobre mergulhar em sua própria essência, explorando cada camada de quem você é, até que não restasse mais espaço para dúvidas, medos ou incertezas. O medo nunca foi o obstáculo. O obstáculo sempre foi a sua falta de percepção de quem você realmente é. Agora que você vê, agora que você sabe, o que fará com isso? O que se tornará quando entender que você tem em suas mãos o poder de moldar o mundo ao seu redor? Essa transformação está apenas começando, mas antes de seguir adiante, pare um momento. Sinta essa mudança interna. Sinta como tudo, neste exato momento, está se ajustando dentro de você. O que você pensava ser seu destino está sendo alterado, reescrito pelas próprias mãos do seu poder. Não é algo que você faça de fora para dentro, mas de dentro para fora. O universo está apenas esperando sua permissão para se manifestar. E essa permissão é dada quando você se rende à verdade de quem você realmente é. Agora, quando você olha para o futuro, pode ver algo diferente. Não é mais uma estrada cheia de medos ou incertezas, mas uma jornada contínua de evolução. Você não está mais limitado pelas expectativas externas ou pelas crenças de que é incapaz. Não. O que você vê à sua frente agora é o caminho de uma alma que reconhece seu poder, de um ser humano que acordou para sua própria grandeza. E ao olhar para esse caminho, você percebe que ele não é mais distante. Ele está ali, bem diante de você. O futuro é agora. O que você fará com isso? À medida que a revelação se instala, uma sensação de plenitude começa a crescer em você. Não é uma plenitude de coisas externas, mas de uma verdade interna que você nunca mais esquecerá. A sensação de estar em sintonia com o cosmos, de ser uma extensão dele, é algo indescritível. Você se torna um farol de luz, um reflexo do próprio universo. E ao tomar consciência disso, você percebe que o único limite que existe é aquele que você impõe a si mesmo. Agora, o céu é o limite, e você é o próprio arquiteto da sua realidade. A realidade começa a se curvar diante de você, não porque você tenha poder para controlá-la, mas porque, ao reconhecer sua verdadeira essência, você se torna parte desse vasto fluxo.
Você já não é mais um observador distante. Você é um criador. Não importa onde você esteja, a transformação começa no momento em que você se permite ser quem realmente é. Você agora carrega o poder que antes estava oculto, e esse poder vai te guiar para novos horizontes. Este não é o fim de uma jornada, mas o começo de uma nova existência. O que você faz com esse poder agora determinará não apenas o seu futuro, mas o futuro de todos ao seu redor. O que você cria, o que você manifesta, é a sua marca no universo. E ao entender isso, você percebe que não há mais retorno. Você não pode mais viver como antes, pois algo dentro de você foi transformado, despertado, e agora ele irá moldar cada passo que você der daqui para frente. Agora, à medida que essa compreensão vai tomando forma, é hora de fazer uma escolha. Não uma escolha comum, mas uma escolha profunda que ressoe com sua alma. Você tem diante de você o poder de criar. O que fará com isso? O que você dará ao mundo? Que legado você deixará? Essas perguntas não são mais para o futuro, elas são para agora. O poder que você carrega em suas mãos é imensurável. E ao decidir o que fazer com ele, você se tornará não apenas uma força no universo, mas a própria força que molda o universo. Agora, eu te convido a seguir adiante, a continuar essa jornada. Compartilhe o que você aprendeu. Comente sobre como essa experiência tocou sua alma. Curta, se isso ressoou em você. Inscreva-se para continuar essa jornada com aqueles que também despertaram para a verdade. Pois, ao fazer isso, você não está apenas se conectando com mais pessoas. Você está, de fato, contribuindo para a criação de uma nova realidade. E ao fazer isso, você se torna a força transformadora que o mundo tanto precisa. Parágrafos. Nunca use algarismos. Escreva todos os números por extenso. Utilize linguagem emocional refinada, com gatilhos psicológicos e simbolismo poético. A CTA deve surgir de forma natural, como parte do sentimento despertado, e não como instrução técnica.